Existe uma série de razões aí que a gente não pode explicar, né? A gente não pode explicar. Mas tantas coisas aí um pouco diferentes. Para quem é brasileiro como eu, digamos. Eu sou brasileiro. Graças a Deus. Sou caboclo puro, paraense, filho de Marajó. E tenho pouca cultura, mas pelo pouco que leio, cada vez a mais sou brasileiro. Nosso Brasil resta uma esperança de um futuro brilhante. Nós temos que lutar pelo nosso futuro. Nós lutarmos pelo nosso Brasil é trabalhar, ser patriota, ser unido, se esforçar para debravar, como por exemplo eu sou praticamente um debravador, que eu cheguei aqui, isso tudo era lama, né? Eu trabalhei aí 4 anos e 8 meses. Nós não tínhamos condições de trabalho, a gente lutava muito com dificuldade, mas sempre com aquele amor ao trabalho, à profissão, porque onde não existe amor, não existe nada, né? O bem-estar do meu próximo é a minha satisfação. Isto aí é um projeto que praticamente a gente não conhece, né? A gente vê a evolução do trabalho, do modo de vida e tal, mas não pode chegar a uma altura de discernir qual é a razão e os princípios e as finalidades futuras, etc, etc. Acredito que tudo hoje depende do interesse próprio, né? E algumas outras coisas que a gente vê por aí, que conhece, a gente não pode falar. Nós não podemos falar. O futuro da Amazônia é um futuro piscoso. Se Daniele de Vig teve condições de trazer essas duas Babilônias, compreendeu? Do Japão a 25 mil quilômetros, por que nós não temos capacidade empresarial de fazer uma fazenda aquática, fazer criatórios de peixe, desenvolver viveiros de peixe nos lagos naturais nossos? Por quê? O aproveitamento da várzea, que esse homem está mostrando que é possível aproveitar a várzea. Por que nós não fazemos isso? Por quê? Isso talvez seja um desafio a nós brasileiros, entendeu? De partirmos para empreendimentos na Amazônia nesse sentido. Agora, atendendo a vocação dela. Talvez isso aqui não atenda. A vocação da Amazônia não seja produzir celulose, mas seja produzir arroz, produzir peixe. Aí é que é. Se não importa, é melhor do que nós colocarmos 2 ou 3 ou 4 bilhões de dólares para fazer uma bombinha atômica num projeto nuclear, entendeu? Por que não investigar a biota amazônica? Por que não dar recurso, por exemplo, à Marinha para desenvolver um projeto fluvial na Amazônia? Porque a Amazônia é água, a Amazônia não é um continente, a Amazônia é uma Polinésia, é um arquipélago. Por que não celulose também? Não, porque celulose talvez perturbe o equilíbrio biológico da área. Haja necessidade de você homogeneizar a floresta quando ela tem uma vocação heterogênea. É bem verdade, isso aqui é uma empresa particular. Não é verdade? Aqui é um projeto. Então o que acontece? Você diz, por que o brasileiro também não se encoraja a fazer um negócio desse? Exatamente. Pode, Isso talvez seja um desafio a nós. E o ensino, sobretudo o ensino. Exato, o ensino, está nos desafiando. Para mostrar que nós podemos, com a mesma disposição, fazer o que eles estão fazendo. Exato. É que está.
Agora, ao invés de jogarmos dinheiro fora, como estamos jogando com um projeto nuclear, com 2 bilhões de dólares. Aqui não tem nem 500 milhões de dólares, já está isso nesse ponto. Já produziu 35 mil toneladas de papel para exportar, que já foi exportado, e 12 mil que foi dividido no mercado interno. Quer dizer, o que faltou foi justamente visão do capital privado nacional. Faltou foi visão do capital privado nacional. Exato, Essa é a falta isso. É que está faltando. Gostaria de dizer que aqui está a Comissão de Assuntos Regionais e a CPI da parte da devastação da Amazônia, que tem como presidente o senador Evandro Carreira e como relator o nosso vice-líder da Arena, Luiz Chaves, e o nosso Evandro Carreira do MDB. O senador Evandro Carreira é também membro da Comissão de Assuntos Regionais. Então, nesta oportunidade, nós temos aqui a CPI da Amazônia, da devastação da Amazônia, e a Comissão de Assuntos Regionais, da qual faz parte também o nosso senador José Lins, o senador Almir Pinto. O senhor Daniel Ludwig é o responsável, é o presidente pela totalidade das empresas de investimento do senhor Daniel Ludwig no Brasil. O diretor executivo do projeto é o senhor Locke Craig, que está sentado ali. Meu nome Locke, L-O-C-K-E. Craig. C-R-A-I-G. É o senhor Jack Trescott, é o outro diretor executivo do projeto. Diretor executivo adjunto para assuntos florestais, o senhor Johan Zuid, que veio no ônibus conosco, que Vossas Excelências conheceram. Diretor executivo adjunto para assuntos administrativos é o senhor Luiz Antônio Oliveira, paulista, de 400 anos. O projeto Jari, instalado já há alguns anos aqui na região amazônica, mais propriamente no estado do Pará, a maior parte e uma parte no território federal do Amapá, não tem a colaboração financeira da Sudam. Tem a isenção do posto de renda e a isenção de importação de equipamento, máquinas, instrumentos e outros produtos. Os principais produtos do projeto Jari são, em primeiro lugar, a celulose, pasta Kraft banqueada, o caulim, o arroz. Os outros produtos poderão ser considerados para uso interno e têm menor expressão. A celulose é toda exportada, salvo a que é retida para suprir as indústrias brasileiras a seu pedido e com a aprovação do governo. A celulose está, portanto, enquadrado num programa de exportação através da agência do programa BFX. O caulim é igualmente para exportação e suprimento do mercado interno. Esse suprimento do mercado interno e exportação permitiu que o Brasil se transformasse de país importador para país exportador do produto. O arroz, originalmente concebido para exportação, dada a falta do produto no mercado interno, tem sido retido para vendas internas no Brasil. Quando a árvore chega a 4 anos, pinas, chega a 4 anos de idade, mandamos um turma para selecionar os melhores da área. A primeira seleção é aproximadamente 1 por 100 mil. Esta árvore é melhor que 99.099. 9.999. É. 999. Isso é. E essa seleção preliminar. E após isso, revisem só esse selecionado e seleção 1 por 10. Então, a seleção final é 1 árvore por 1 milhão. Estamos numa área de corte onde a idade da melina é de 6 anos. Estamos presenciando então o corte de madeira longa que será transportada para os pátios no terminal ferroviário e daí para a fábrica de celulose por via férrea. Uma carregadeira que está carregando esses caminhões de capacidade para 40 toneladas. As árvores sendo abatidas por motosserras, madeira curta que será transportada em caminhões. Mais adiante veremos uma madeira sendo retirada através de cabo aéreo, que é uma operação a ser
executada nos terrenos ondulados, não permitindo que máquinas pesadas penetrem para arrastar madeira, o que acarretaria danificação do solo, compactação. Então, essa madeira é retirada através de cabo aéreo, evitando então os danos ao solo com equipamentos pesados. No mercado europeu nós temos 4 características fundamentais. Primeiro é a alvura da celulose. Segundo é o teor distrativo, que não pode ser superior a 0,5. Terceiro é o número de pintas por metro quadrado, que tem um limite além do qual eles não aceitam. E a quarta é a resistência da fibra medida em rasgo, tração e mulem, e estouro. Essas 4 características são as características que identificam a nossa celulose como celulose de primeira, prima A, como se chama. Então a primeira parte que nós vemos que mostrar são as bombas, porque são bombas especiais e bastante interessantes no seu funcionamento. A seguir vamos ver os filtros em cima do primeiro andar e a seguir talvez a estocagem e secador. Obrigado. E vou então correr diretamente para o trapiz. Trapiz para carregar navio. E ali, pela esteira rolante, aquele tubo já descarrega no navio, no porão do navio. No momento vocês estão exportando quantas toneladas? Presentemente exporto 100 mil. 100 mil toneladas por ano? Por ano, este ano. Para 220. Porque aí para 200 mil anual. Isso está rendendo uns 10 milhões de dólares? Presentemente, sim, 10 milhões de dólares, sim. Pode ampliar. Que ampliar. Tem esperança que a gente vai ganhar e vencer a concorrência internacional. Para fornecimento de caulim. Exatamente. Isso aumentaria a produção para quanto por ano? Eu queria ir para 400 mil. Agora, além do mercado interno. Interno é muito importante. Mais o mercado interno. Tem um bom mercado interno. Nós temos 28 mil interno, 28 mil toneladas. 100 mil externo. Dos 28 mil, mais que metade está exportado. Em papel. A firma Suzanne Pfeffer, por exemplo, exporta muito papel. É um dos grandes exportadores. E a maior parte deste caulim que aplicaram no papel dele está exportado para os Estados Unidos. Para mim, o Sr. Ludwig é um criador, é um homem criativo, um dos poucos que ainda restam na vida. Ele quer se realizar através de uma obra realizada e bem realizada. Ele procurou aqui na Jari uma obra que dá-lhe orgulho pela sua validade. O André Malraux disse uma vez que a razão da vida é deixar uma pedra, deixar uma marca numa rocha, não interessa o quê, mas deixar uma coisa que não se pode extinguir pelo tempo. Eu tenho a impressão que o Ludwig quer deixar aqui uma pedra, uma marca que se não deve extinguir durante muitos anos que esperamos. É isso que nós estamos vendo, né? Porque aqui não existia nada, né? Não existia nada aqui. Agora nós estamos vendo muita coisa, né? Pelo menos esse homem está sendo um dos homens que mais tem como é que se diz? Tem mais prestigiados a nós, né? É o Ludwig, porque não tinha nada aqui hoje. Agora ele botou esse negócio aí, essa indústriazinha, tem alimentado muita gente, tem criado muitos filhos, muitos pobres, né? Que não tinha antigamente aqui. O Ludwig tem sido um bom homem. Para mim, a todos dos meus amigos, do meu conhecimento, para mim está sendo os maiores.
Nunca conversou comigo, mas já observou o serviço que eu estava fazendo, bem encostadinho de mim, já observou. Teve parado comigo, olhando o serviço que eu estava fazendo, lá na pesada, nesse tempo de trabalhar na pesada, né? Lá com o seu Sing. Não, senhor. Se eu vi, eu não sei quem é não, que não me mostraram. Ele é um moço difícil, ninguém olha assim. Nós trabalhamos preocupados, leva no interior. Ele vem aqui, é só os mais altos que vê. E avião aí, roda aí por cima de nós aí. Inclusive se o chefe vê o funcionário correr para olhar ele, quer criar casa, né? Então o cara, às vezes olha aí e nem tá nem aí, porque não conhece, né? Moço difícil desse, dono daqui, dono do pessoal também, é isso. Não tem condição não de a gente conhecer ele. Eu conheço o Bob, é porque ele tem uma onça lá na casa dele. Inclusive eu sei onde ele mora e a onça dele também, mas não é ele que é a onça não. A onça é menor do que ele, é pintada e ele é bem claro. Mas não é ele que é a onça não. Agora pode ser que seja ele que seja a onça, porque ele manda então demitir o pessoal, mas a onça não é ele não. Pode ser dessa maneira, porque ele manda o pessoal embora, então aqui eles digam assim, a onça me comeu, então não está comendo o pessoal. É exatamente. Aí o cara vai embora daqui, então não está comido, quer dizer, pelo dizer do pessoal. Mas eu vejo os outros tudo aí, não é comido não, porra, inteiro. Só porque recebe a conta e vai embora. Aí eles dizem assim, mas depois torna a voltar aquele que quer. Quem não quer não volta. Já vou me embora amanhã, mas não é com medo dele. É porque eu dei saudade da minha família, né? Então eu estou com um ano aqui. Eu trabalhava na firma pleiteira e depois passei para a companhia mesmo. A comida eu não me dou não. Já está começando a enjoar, só essa carne aí, carne muito maltratada, muito ruim, eu não me dou mesmo. A Amazônia, sobretudo no Brasil independente, vem sofrendo várias tentativas de internacionalização. As principais delas estão ligadas a 3 superpoderosos, a 3 homens do maior prestígio internacional. A primeira ligada ao general Webb, James Webb, que era um superpoderoso embaixador americano no Brasil e que ofereceu um plano de internacionalização da Amazônia, evidentemente recusado pelo imperador. Depois apareceu, já mais recentemente, nos anos 60, imediatamente após o golpe político-militar no Brasil, surgiu outro super, já agora um super sabido, Herman Kahn, do Hudson Institute nos Estados Unidos, e que, financiado pelo Pentágono, Departamento de Guerra dos Estados Unidos, ofereceu um plano também de internacionalização da Amazônia sob a aparência de grandes lagos amazônicos para a exploração das riquezas da Amazônia. E finalmente outro super, já agora o super rico Daniel Ludwig, que ofereceu também plano de algum modo, que internacionaliza a Amazônia, na medida em que ele obteve do governo brasileiro 1000 favores e implantou o maior projeto conhecido no Brasil, na Amazônia, e que é o projeto Jari, que não é o único. Só o Mr. Ludwig tem 18 projetos diversos espalhados pelo Brasil. A razão do projeto Jari ter vindo para o Brasil é de ordem diversa. Essencialmente, a visão do Sr. Daniel Ludwig previu que a partir da década de 1980 haveria uma falta de fibra mundial. Falta essa que se vem verificando. Nesse sentido, ele procurou uma árvore que pudesse dar essa fibra em condições económicas, sob todos os aspectos, crescimento rápido, alta qualidade. Aí, após pesquisas ao nível mundial, encontrou a dita árvore no sueste asiático, a árvore atual, Gemelina arbórea. Nessa altura, tratou-se de encontrar um local que conjugasse as condições naturais para a árvore desenvolver, ou seja, um clima equatorial, uma área suficientemente grande que pudesse receber um projeto de dimensão que o Sr. Ludwig previa, e finalmente um país
que oferecesse a necessária estabilidade política. O conjunto dessas três circunstâncias levou, portanto, a implantar o projeto no Vale do Rio Jari, na Amazônia. Esta fábrica gigante de celulose, uma fábrica flutuante que veio do outro lado do planeta, é típica das tecnologias duras que hoje predominam. Ela é, inclusive, uma tecnologia que foi concebida para ser colocada em qualquer parte do mundo. Aliás, parece que essa fábrica inicialmente estava destinada para outro lugar, se não me engano, a Nigéria. A tecnologia moderna parte do princípio de que ela é que deve impor-se à natureza e não vice-versa. Ela concebe as suas máquinas, os seus instrumentos, as suas culturas, de modo a impor-se à natureza, não o contrário. Exemplo da agressividade da tecnologia dura, moderna, é também a área residencial desse projeto. As vistas aéreas que se tem da fábrica e das áreas residenciais que a rodeiam é a de uma imensa ferida instalada naquele verde da floresta. A arquitetura foi concebida também abstratamente, sem levar em conta aquela beleza natural. Por que não foram, por exemplo, concebidas as obras arquitetônicas em harmonia com aquela floresta? Por que não apenas desbastar a floresta e colocar as casas debaixo das árvores gigantes? Teriam desde logo um ambiente ameno, agradável, que agora só terão daqui a 50, 60 anos, quando as árvores que foram plantadas chegarão a certo tamanho, se é que aqueles solos arrasados ainda o permitirão. Em minha opinião, não existe conflito entre ecologia e economia, sobretudo ao nível do projeto. Essencialmente, a maior preocupação do nosso projeto é proteger, respeitar a ecologia da região. Portanto, nesse sentido, eu não considero que haja conflito. Mais ainda, considero que na Amazônia, dada a sua extensão, dados os cuidados que rodeiam toda a implantação da nossa floresta homogénea nesta região, isto é, intercalando a floresta homogénea com manchas da floresta amazónica, não existe, na verdade, um conflito entre a ecologia e a economia. Para mais ainda, é provado que a fertilidade dos terrenos tem aumentado com a implantação das florestas através dos anos, bem como já foi abundantemente provado que a produção de oxigênio livre pelas florestas homogéneas é maior do que a floresta nativa. Portanto, por essa razão, eu entendo que não há um conflito entre ecologia e economia. A afirmação de que o projeto Jari ou outros tantos tenham a preocupação ecológica de que ali as coisas estejam sendo feitas com o máximo de cuidados ecológicos é um grande blefe. Isso é uma das mentiras mais indecentes que estão sendo feitas a esse respeito. Pois basta dizer que para implantar os milhões de hectares de gmelina é destruída cegamente e queimada uma floresta, um ecossistema de uma harmonia, de uma beleza, de uma complexidade, de uma cibernética que nem sequer ainda conhecemos. Nós estamos hoje destruindo cegamente e sem necessidade. O projeto Jari ninguém estava pedindo a não ser aqueles que em cima dele lucram. A ideia era saber qual o pensamento da Sudam sobre esses grandes problemas que envolvem hoje a Amazônia. A Amazônia representa mais de metade do território nacional e, evidentemente, nós estamos diante de um dilema. O dilema é criado pela ideia de ocupação, inclusive de integração na economia brasileira, e a ideia de destruição do meio ambiente, de deterioração do meio ambiente, que normalmente acompanha a esse processo de ocupação. Pois não, senador Zé Lins, vou responder a Vossa Excelência com muito prazer. Isto é um tema que está sendo muito em moda e há muita exploração em torno da ocupação da região amazônica. Eu costumo dizer, pelas palestras que tenho feito por aí, que às vezes nós temos que viajar 2 horas de jato e não se vê uma clareira sequer.
Outros dizem que viajam e veem tudo devastado. Mas, segundo dados que nós dispomos, os projetos agropecuários aprovados pela Sudam, que são em número de 330, esses projetos estão ocupando uma área mais ou menos em torno de 8 milhões de hectares. Dos 8 milhões de hectares, estão derrubados com pastagem apenas em torno de 1.800.000 hectares. E esses empreendimentos teriam direito a derrubar até um pouquinho mais de 3 milhões de hectares. Isso é um dado positivo indesmentível. Pelos projetos aprovados pela Sudam, não há devastação. Essa devastação, evidentemente, existe, mas existe no sul do Brasil. Eu vi nos Estados Unidos, vi no Canadá, existe na Finlândia. Evidentemente, isso também não é argumento para nós fazermos devastação. Isso não nos anima. O que eu quero dizer é que em todo o mundo há devastação. E a região amazônica, por ser a maior região de trópico do mundo, e mais da metade do Brasil é Amazônia, com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, então a devastação aqui é maior. Então eu quero saber onde existe essa devastação toda. E se nós... 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões. 50 milhões, apenas 4 milhões. 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões de hectares. Mas é consequência do pioneirismo, fruto do pioneirismo. Nós temos que aceitar isso. Nós estamos hoje destruindo a última grande selva ainda mais ou menos intacta deste planeta. Será que o destino da humanidade, a tarefa da humanidade é realmente acabar com os últimos restos de natureza? Ou será que nós brasileiros não deveríamos pensar, ao contrário, nos considerarmos muito felizes de contermos em nossas fronteiras esta última grande selva e saber preservá-la e somente entrar nela quando realmente nós a conhecermos e soubermos viver em harmonia com ela, não em esquema de destruição. Vamos arrumar os problemas que temos pela frente e vamos deixar a Amazônia para o povo da Amazônia, que soube relativamente bem mantê-la intacta nos últimos séculos, e para as gerações futuras que certamente terão uma consciência ecológica que nós sequer ainda podemos conceber e que muito nos agradecerão esse tipo de sabedoria, se é que temos condições para isso. O homem jamais terá capacidade e poder de recompor espécies que estão sendo destruídas com a devastação e a implantação de espécies alienígenas, exóticas, como a guimelina arbórea e o pinus caribé, que não são nativos, foram trazidos de outras áreas. Então importa essencialmente agora o Brasil se debruçar sobre esta pergunta, que é uma pergunta crítica, é uma pergunta axiológica. O que é progresso? O que é, afinal de contas, progresso? O que vem a ser desenvolvimento? Quanto a estas imensas lavouras de arroz que também são apresentadas nesse filme, nós temos o exemplo da megatecnologia na agricultura. Em primeiro lugar, a grande monocultura esvazia o campo. Ali não se vê mais homens no campo, só máquinas. Impor-se à natureza, não o contrário. O engenheiro moderno concebe a sua tecnologia no sentido de que a natureza deva adaptar-se a ela e não vice-versa. A área efetivamente ocupada pelo projeto Jari é de 1.632.000 hectares, dos quais 985.000 hectares no estado do Pará e 647.000 no território federal do Amapá. O terreno é ocupado e consubstanciado com títulos de propriedade legítima, títulos de posse e títulos de enfiteus. Em 1976, salvo erro, foi publicada uma lei que exigiu a legitimação das posses.
Os nossos terrenos estavam todos cobertos com títulos de posse que são legitimáveis e até à data legítimos. Sendo assim, a partir de 1976, fomos então obrigados a legitimar essas posses, convertendo-as em títulos de propriedade permanente. No decorrer dessas negociações, chegou-se então à solução que se está procurando, que é uma situação, repito, de agrado, respeitando a soberania brasileira nos seus territórios, uma situação de agrado para ambas as partes. Em outras palavras, o arrendamento da maioria da terra ocupada pelo projeto Jari. Só foi possível a criação não apenas da Jari, mas de tantas outras grandes empresas multinacionais na Amazônia, devido à proteção do próprio Palácio do Planalto. E exemplificando, eu diria que o atual secretário particular do general Figueiredo era o mesmo que foi secretário particular do general Geisel e é o mesmo que foi secretário particular do senhor Daniel K. Ludwig. Primeiro, eu gostaria de dizer que as preocupações do Brasil acerca deste projeto, no que diz respeito à ocupação das terras, é perfeitamente legítima, compreendida e respeitada por nós todos. Gostaria de esclarecer que uma área de 1.632.000 hectares não é maior que a Holanda, é talvez metade da Holanda. Mas voltando às preocupações, repito, consideramos legítimas e nesse sentido estamos procurando os convênios necessários com o Governo, através dos órgãos federais e regionais, respectivamente o INCRA e o ITERPLA, de chegar a uma solução que agrade a todos e defenda perfeitamente os interesses do povo brasileiro quanto às terras por nós ocupadas. Apesar de implantado há quase 13 anos, até hoje ninguém sabe a verdadeira dimensão do projeto Jari, nem as autoridades governamentais. Há verdadeiras contradições nas afirmações das próprias autoridades. Eu diria que o projeto não será menor do que 450 a 600 mil hectares, de acordo com a afirmação do ministro Mário Andreasa, o que vale dizer que é maior do que muitos países do mundo. E pode ir estendendo até a pretensão máxima da própria Jari, que pode chegar a mais do que 6 milhões de hectares, o que vale dizer uma área, um verdadeiro país dentro do nosso, equivalente ou maior do que 56 países do mundo, inclusive muitos deles importantes da Europa. A forma jurídica da Jari florestal e agropecuária é a forma clássica de uma sociedade brasileira. É, portanto, uma sociedade brasileira controlada pelas leis que controlam as sociedades desse tipo neste país. O seu controle acionário é essencialmente da Universe Tank Ships Incorporated, empresa norte-americana que, por sua vez, é totalmente controlada pelo Instituto Ludwig de Fundação de Câncer, Ludwig Institute for Cancer Research, com sede na Suíça. Diz o Sr. Ludwig que, sendo um homem humanitário e generoso, ele doou toda a sua riqueza a um instituto suíço, o Instituto Ludwig para a Pesquisa do Câncer, já que ele, com 83 anos, não tem herdeiros. Eu fui à Suíça para estudar esse instituto e, na verdade, depois de 1000 lutas difíceis, porque a Suíça e até o seu povo é um país fechado. E lá, afinal, descobri documentos que mostram que esse Instituto Ludwig nada tem de humanitário, é apenas um instituto que camufla uma verdadeira seita secreta, em outras palavras, uma máfia de multinacionais. Jari, na verdade, é apenas um exemplo maior do que se está fazendo hoje na Amazônia, entregando toda essa riqueza florestal e mineral a grandes empresas multinacionais e que, na verdade, facilita com essa multiplicação de empresas na Amazônia a sua internacionalização. Não só por isso, mas pela própria posição estratégica e pelo isolamento dessas multinacionais do resto do Brasil mais desenvolvido, isso coloca a própria segurança nacional e a soberania em grave risco. O patrimônio da Jari vale, na verdade, muitas vezes mais do que o que o Sr. Ludwig investiu.
Isso porque você, eu, cada cidadão brasileiro está dando dinheiro ao Sr. Ludwig de forma indireta. Uma vez que cada um de nós, por menos que ganhe, por pouco que ganhe, paga todos os impostos. O Sr. Ludwig é isento até de imposto de renda, além de imposto de importação, imposto de exportação e até taxas alfandegárias ele foi isento dessas coisas. Por tudo isso, nós sabemos que cada cidadão brasileiro está entregando cada dia parcela dos seus parcos salários para enriquecimento do Sr. Ludwig, pelas isenções fiscais de toda ordem e pelos estímulos que o governo lhe dá e muitos favores. Mais ou menos, né? Tá pouco salário pra gente, mas a gente também não encontra outra situação melhor, de acordo com a função, né? Então a gente tem que ir levando a vida assim, né? Aliás, não sou mesmo daqui, né? Eu moro em Belém. Trabalho na firma há 2 anos e vivo pelejando, né? O meu salário é 3.200 e tal. 100 hora extra dá 1.500 e tal. Abaixo do salário mínimo. Atualmente o salário que vem, eles nunca pagam todo de uma vez. Tá entendendo? Pago por parcela. Agora, o salário que eles estão contando de pagar todo, é esse que está vindo agora, né? 32%. Mas o resto que tem vindo, os passados que tem vindo, tudo é pago de 2 parcelas, 3 parcelas, é assim. Pelo menos em Belém, algum deles tem me dado conselho para mim me cicatrizar, porque é uma boa coisa, tem manutenção de família, essa coisa toda, hospital. Então eu acho que seja uma boa coisa. Agora acontece que ainda não houve oportunidade suficiente para mim entrar. Eu tenho 4 filhos. Tem um estudando no Bom Pastor, e tem um estudando aqui no grupo de Monte Dourado, e tem esse eessazinha aqui. E como eles vão para a escola? É catraia. Pago para ela 20 cruzeiros, essa aqui. Pago 20 cruzeiros todos os dias. É 10 de ida e 2 de volta. Isso dá em quanto por mês? Dá uma base de 600 cruzeiros por mês. E agora ainda tem a minha também, que são outros 600 cruzeiros, são 1.200.000 que eu pago por mês. Agora acontece que eu não vivo só do salário da Jari. Justamente se eu estar olhando aqui esse ramozinho de restaurante e essa baiucazinha aí e umas casas alugadas que eu tenho em Capanema do que eu vivo. Porque se eu fosse viver só do salário da Jari, não dava para mim com essa despesa. Meu querido, o projeto para mim não está mal, no meu pouco conhecimento não está mal, né? Porque anterior isso aqui era um abismo. Hoje já está do jeito que a gente está vendo, né? Muita coisa para contar, tá entendendo? Não, eu não falo da Jari. Eu não falo da Jari. O Ludovico para mim, meu querido, no meu pouco conhecimento, o Ludovico para mim não tem falta. Porque o que ele projeta, ele realiza. Agora talvez aí eu acho que seja alguma parte de administração que não está certa. Então nós falamos muito a respeito da administração, porque a administração aí é excessivamente porca, avacalhada. Digo logo assim. Porque aliás não é só eu que digo isso, é muitos. Eu acho que não seja mal para o Brasil, né, mestre? Eu acho que não está sendo mal para o Brasil. Eu entendo assim, né? E não está mal. O que o senhor acha? É uma firma que a gente trabalha muito e ganha pouco, sabe? E às vezes eu jogo o pessoal fora assim, às vezes sem ter motivo, sabe? Mando sem direito a nada. O problema às vezes é isso, sabe? Às vezes o cara ainda vai procurar os direitos dele, inclusive perde, às vezes não... termina perdendo, sabe? A firma é mais ruim assim, porque a gente trabalha muito, sabe? E quer que a gente dá produção no serviço, né? E na hora ela não quer dar produção pra gente, entende? Ela não quer dar condição. Então a gente não pode nem se esforçar numa firma dessa, né? Exige muito serviço e o cara quer dar produção, às vezes o cara não dá produção, ele joga fora.
né? É isso aí. Se não melhorar, eu desejo sair, sabe? Gostaria sim, porque se eu tô no mal, eu quero ficar no bem, né? Eu acho que ninguém quer ficar todo tempo no mal, sabe? Porque é só o que eu espero, é que ela melhore minha situação. Aqui nesse mercado ninguém está se podendo comprar mais nada. Somente esse povo rico, entende? Então o preço tão explorado que também nesse restaurante não está servindo mais nada, porque o senhor pode ir lá na hora do almoço ou na hora do café, que o senhor vai ver que bagunça que é, parece um chiqueiro. Não está tendo condições, a gente paga 500 cruzeiros, 470 cruzeiros e não tem boa alimentação para o serviço. O senhor precisa ver esse negócio, é uma injustiça que eles estão fazendo. O mercado está sendo comércio explorador, isso não é comércio. Não pode ser explorado assim desse jeito. Então é por isso que estou reclamando por causa disso, tá? Não estou achando nada bom de maneira alguma. Aí você vê na hora do movimento, a torneira, ó, não sai água. A torneira, você tá vendo essa torneira aí? Ela não sai água, é aquela mixaria de água. O que eu acho é que é uma coisa fora de regulamento, porque um alojamento desse aí é muito pequeno para essa quantia de gente, né? Eu estou fazendo uma quantia aí de ser mais ou menos umas 300 pessoas num alojamento assim desse aí, é uma coisa demais. Nesses buracos que vocês estão vendo aqui, nesse mato, é os alojamentos que eu falei que ficava debaixo, que o pessoal não pode se mexer. Esse alojamento aqui é um deles. Olha, esse rapaz aqui a mediação que tá, ele não cabe, isso aí tá aqui fora, e lá dentro é mais apertado ainda, quer dizer que aí não tem condição dele morar num alojamento desse, né? Porque não dá, olha a altura dele aqui, você tá vendo, a cabeça dele tá passando aqui, a porta sempre é mais alta, tá desse jeito, vai ali lá dentro como é. A fiscalização que tem aqui não tem, se queima a luz, pifa aí, reclama o mês todinho para poder chegar e quando chega aí só faz dizer, é peão, pronto, só o que diz é isso. É peão, deixa se lascar pra lá. Já deu muita malária aqui. Vai no hospital, aquela maior moleza, né? De pessoal para atender, médico, tudo. Às vezes a pessoa chega do serviço meio enfesado, se lembrando da família toda, vai comer aquela comida, às vezes até a polícia mesmo do estado que tem aí, que é cuidado pela companhia, vem, você vai comer, às vezes se você reclamar uma palavrinha assim, mete a porrada, vai pro xadrez, aquela coisa medonha. Isso aí, se fosse possível, precisaria publicar até no jornal, porque assim os diretores da firma seria melhor para eles verem. Também tem muitas coisas que ele não sabe o que eles fazem aqui. A administração daqui, o problema é este. Porque aqui é um massacre, Olha, no mês passado mesmo mataram dois trabalhadores, quer dizer, que não era daqui da firma, eles eram do empreiteiro. Passou por causa de problema de alimentação. Mataram, a polícia matou, porque é o seguinte, que eles estavam trabalhando, reclamavam que já fazia 2 dias que não tinha alimentação direito, então em vez do empreiteiro chamar o dono da firma para fazer o acordo lá entre eles, vai chamar a polícia. Ó. Não, eu não sei lá, eles que mataram aí, não sei no que foi. Por causa de quê? Só por causa de uma coisa dessa? Então sempre o trabalhador vai reclamar por causa de uma alimentação, quer dizer que vai ter um problema desse? A gente tem que ficar calado? Não pode. É só o que faz dizer é isso, né? Quer dizer que aí não quer saber do serviço, né? Quer dizer que o serviço vai, se a obra está do jeito que está hoje em dia, se está, vai tudo é dos braçal, né? Nós temos que coisar é do profissional braçal. Só por causa da administração que sai, não sai por causa da mão de obra de qualquer um funcionário que se encontra aqui dentro, né? De todos os cantos do país, todo canto tem gente aqui, ganhando o pão de cada dia, e no fim tem deles que pegam a malária, vai embora, às vezes até morre, né? As cenas obtidas nas residências operárias do projeto Jari demonstram muito bem os aspectos mais graves da marginalização desse tipo de megatecnologia. Nós temos ali um operariado
vivendo como que num campo de concentração, separado de suas famílias, totalmente desenraizado, alienado, ali numa rotatividade total, que parece ser de 100% ao ano. Se vê aí claramente a intenção do projeto em não deixar com que apareça uma população local, enraizada, fixada àquele solo. O que se quer é apenas um operariado super barato, que sirva de escravo, por assim dizer, e que no momento em que não mais se precisar dele, possa novamente desaparecer. A atividade comercial do Beiradão é tão grande que cria um poder aquisitivo, se o senhor comparar com outras populações, bastante alto. Basta se levar em consideração que a folha de pagamento da Jari hoje está em torno de aproximadamente 40 milhões de cruzeiros por mês. Então, a maior parte desse dinheiro hoje é gasta no Beiradão. Então, isso cria realmente uma atividade comercial muito grande. A empresa não tem cooperativa, não vende diretamente? Tudo é comprado do comércio de lá ou vocês têm? A empresa tem só supermercado. Quer dizer, além do supermercado, a maioria dos itens que não existem no supermercado são adquiridos diretamente no Beiradão. Vocês, por exemplo, não sentem a necessidade de que se criem alguns municípios, já que parece que o crescimento dessas áreas é mais dinâmico do que as próprias sedes dos municípios. Possivelmente... Aqui é o município de Almeirim. E a sede da cidade está mais abaixo do rio. Sim, mas não se pode criar um município dentro de uma imagem, porque o município realmente tem direito público. Eu sei, é o município Estado federal, propriedade privada. Sim, agora dentro do município de Almeirim... Toda a propriedade municipal, toda área do município pode ser privada. O problema sim, não pode ser um município só uma propriedade privada. Eu não estou me referindo ao projeto, estou me referindo a uma autoridade administrativa. Uma outra condição seria uma infraestrutura governamental do poder público. Quer dizer, ela quando se instalou aqui, ela soube que ela carregava o ônibus efetivamente de se instalar numa região desértica, numa região despovoada, em que ela tinha necessidade para viabilizar esse projeto de montar uma infraestrutura. Então, durante todos esses 12 anos de implantação do projeto Jari, ela tem carregado esse ônibus, exclusivamente esse ônibus. Hoje o senhor está numa cidade que tem água, tem esgoto, tem transporte, etc., que é um ônus que a Jari efetivamente carrega pelo fato de ela ter se implantado. Quem estava dizendo, não era eu, mas um reclamo que eu ouvi de diretores aqui da Jari. Segurança armada e tendo até cadeia própria. Bom, isso... Citando o projeto, eu acho que aí... Vem a minha pergunta, logo ela falou, eu quero uma pergunta, é a pergunta que eu faço do que mas que me permitirem e que eu gostaria de ouvir. Tanto que eu estou oferecendo crédito, senão eu não estaria perguntando. A resposta objetiva e negativa. Não existe. Vossa Excelência, aí tem que acreditar efetivamente na minha palavra e na palavra dos meus companheiros. Estaremos nós certos em percorrer este caminho chamado progresso, isto é, produção cada vez mais de energia, cada vez mais concentrando riqueza, cada vez mais concentrando poder e, por consequência, tirania, despotismo. Não estaremos errados na construção das megalópolis, na construção das grandes catedrais, que são as fábricas modernas, com a automação, com o racionalismo mecanizado da automação. Não há necessidade de uma revisão crítica disto tudo. Pois bem, Jari é exatamente a ponta deste processo megatecnológico e que não serve para o Brasil, não serve para a Amazônia. O que hoje acontece na Amazônia nada tem a ver com desenvolvimento, com progresso no verdadeiro sentido destas palavras, que significaria uma melhora definitiva, substancial
e sustentável da vida das populações locais. O que ali acontece hoje é um saque imperialista e endocolonial, pois os aproveitadores são gente de fora, tanto internacionais como nacionais, o que pouca diferença faz, gente que vem de fora saquear de maneira imediatista as riquezas da Amazônia, destruindo-as definitivamente para proveito próprio fora da região, enquanto que a população local acabará com a devastação, terá apenas a devastação, a marginalização, a fome, a miséria e os desequilíbrios hídricos e climáticos. As vantagens para o Brasil do projeto Jari, em nossa opinião, obviamente, são as seguintes. Em primeiro lugar, o aporte de uma tecnologia para a região amazónica, até aqui não aproveitada, que poderá ser utilizada em outros projetos de menor porte, mas de igual importância. A cultura do arroz nas várzeas amazónicas poderá ser multiplicada por toda a Amazónia. A plantação de florestas homogéneas rodeadas dos cuidados necessários poderá também ser outro facto. Esses são essencialmente os vantagens que nós vemos para o Brasil no aspecto operacional. No aspecto económico, ressalta as vantagens no balanço de divisas do país. Eu diria que entregar a Amazônia às multinacionais seria o mesmo que você contratar cabras para cuidar de hortas, como diria o professor Orlando Valverde. Ou pior ainda, seria pior do que você contratar gangster para cuidar do seu tesouro. O governo brasileiro tem, portanto, a responsabilidade de rever a sua posição e ultrapassar esta fase copista e macaqueadora e imitadora de outras civilizações. Ele tem que encontrar um outro modelo. E a prova está que o modelo econômico extrovertido de exportação vem predominando desde 1964, quando já deveria ter sido superado. O Brasil tem que se debruçar sobre a sua fronteira, sobre o seu mercado interno, sobre as suas vocações regionais, sem tentar alcançar o desenvolvimento copiando tecnologia alienígena, tecnologia dos outros povos. Nós temos que ter a nossa tecnologia. Ela tem que ser uma tecnologia cabocla, aborígene, nativa. Já que é assim, e que a situação é de extrema gravidade na Amazônia pela presença da Jari e outras multinacionais do mesmo tipo, eu diria que uma solução imediata e, digamos, que poderia resolver imediatamente o problema seria a presença concreta das autoridades dos 3 níveis no projeto, isto é, a presença de autoridades municipais, estaduais e federais. Com isso eu excluo a ideia de qualquer criação de território federal na área. Mas a solução definitiva, já que nós não podemos paralisar esse projeto e outros, a solução definitiva seria a nacionalização desse projeto. Seria uma nacionalização bastante econômica, porque eles confessaram que apenas investiram 700 milhões de dólares. E isso, numa nacionalização em termos federais, seria nada. A solução seria essa e imediata. A Amazônia não é, como alardeiam os exploradores, os saqueadores, um deserto ou um imenso vazio. Muito ao contrário, existe muito povo lá. A densidade populacional é muito baixa, é verdade. Mas para aquele estilo de vida, ela nem deveria de ser mais elevada. O índio soube viver durante 30 mil anos naqueles magníficos ambientes, uma vida extremamente significativa, de fantástica integração homem-natureza. O índio é um verdadeiro ecólogo, um homem que sente profundamente a complexidade, a harmonia, a integração daquela floresta, que venera aquela floresta, que sabe tirar o máximo de proveito sem destruí-la. O caboclo, que é talvez algo menos integrado na floresta do que o índio, mas é ainda extremamente integrado, especialmente o caboclo que vive nas margens do rio, da pesca e daquela pequena lavoura que ele faz na várzea. E quando vi a beleza da vida com seus barquinhos dentro daquela floresta, eu senti realmente o desastre da marginalização que espera essa gente.
Vários são os fatores que levaram à nacionalização do projeto Jari. Eu diria que os principais são, o primeiro, o relativo fracasso do Sr. Ludwig no projeto, e depois também a opinião pública nacional, que pressionou fortemente. O Sr. Ludwig, então, se interessou e acabou pressionando o governo brasileiro no sentido de comprar o projeto. Primeiro, não pagando as suas dívidas. Isso conduziu para a compra do projeto, que eu diria uma nacionalização entre aspas. No dia 26 de janeiro de 1982, foi firmado o acordo básico pelo qual o Sr. Azevedo Antunes daria 40 milhões de dólares, os outros 22 empresários liderados por ele deverão dar 60 milhões de dólares, enquanto o Banco do Brasil paga 180 milhões de dólares, e além disso, o governo que utiliza esse dinheiro, que é um dinheiro do contribuinte brasileiro, garante ainda o pagamento de infraestrutura de todo o projeto, garante todas as terras públicas que se tornarem necessárias e outras vantagens para o projeto. O Sr. Ludwig fica ainda com partes beneficiárias que lhe garantem não só a fiscalização e o controle do projeto durante 40 anos, do mesmo modo que irá receber uma participação em todos os lucros que vão variar de 5% a 3%. Há inúmeros documentos, inclusive já publicados em livro, que mostram que esses 23 empresários, na sua grande maioria, são ou testas de ferro ou associados de multinacionais. Por outro lado ainda, esses mesmos empresários, ou pelo menos cerca de 20 dentre os 23, foram partícipes não apenas da preparação, mas do próprio golpe de 1964 no Brasil. Se corrigirem as suas gravíssimas distorções, o projeto dará certo. Se não, fracassará e será mais um sonho do caboclo amazônico que se desvanece. Isto aí é um projeto que praticamente a gente não conhece, né? A gente vê a evolução do trabalho, do modo de vida e tal, mas não pode chegar a uma altura de discernir qual é a razão e os princípios e as finalidades futuras, etc, etc. Para quem é brasileiro como eu, digamos, eu sou brasileiro, graças a Deus, sou caboclo puro, paraense, filho de Marajó, e tenho pouca cultura, mas pelo pouco que leio, cada vez a mais sou brasileiro. Nosso Brasil resta uma esperança de um futuro brilhante, nós temos que lutar pelo nosso futuro.